Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai ter um tempinho para ouvir essa mensagem que eu tenho para você. De qualquer forma, que seja bom, que seja um tempo bom, mesmo em tempos de pandemia, a gente pode ter bons momentos. E principalmente quando a gente tem um tempinho para abrir a Bíblia e ouvir um pouquinho do que Deus tem para falar com a gente. Então, eu queria te pedir para você abrir a Bíblia, ou se você não tiver a Bíblia à mão, que você simplesmente ouça, o que eu vou ler para você em João, capítulo 1. Deixa eu achar aqui também. João, capítulo 1, nós vamos ler o verso número 1, ok? E lemos assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O que nós vamos fazer hoje, gente, é costurar algumas palavras que a princípio vão aparecer para vocês assim como retalhos, fragmentos, e desses retalhos a gente vai fazer uma colcha que vocês no final vão poder perceber o sentido. E a minha oração hoje é que essa palavra seja abençoadora para a sua vida, que possa trazer um ânimo novo para você nesses tempos de tanto desânimo, de tanta incerteza, de tanto será quando a gente sai, o que vai acontecer, e ministro entra, ministro sai. Mas uma coisa que traz tranquilidade ao nosso coração é saber que essa palavra de Deus, ela permanece para sempre. E o Deus a quem a gente serve também, ele é um Deus de constância, de permanência, e como a gente está precisando disso, não é verdade? Então vamos lá. E nós lemos aqui que no princípio de todas as coisas, a palavra já existia. Quando um grego, porque esse texto foi escrito em grego, houve essa expressão aqui que nós lemos, né? No princípio a palavra. Quando ele ouvia no princípio a palavra, o que ele escuta é a palavra logos, ok? A palavra logos, que é a raiz de lógica matemática, de lógica na nossa conexão de discurso, de logística, que nada mais é do que a organização de processos para que o resultado seja eficiente. Então, se um grego estivesse aqui conosco, ele ouviria isso, ele ouviria logos. Então, essa palavra que estava no princípio com Deus era e é a palavra logos, ok? Então, depois de nós pensarmos a respeito disso, a gente pensa em ordenação de coisas, em lógica, em sentido, e parece que a gente está vivendo um momento completamente desprovido desses elementos, né? Tudo está desordenado, a gente não acha lógica no discurso das pessoas, as circunstâncias nos parecem extremamente ilógicas, improváveis, né? Quando a gente podia imaginar que estaria vivendo um momento desse de isolamento, de lojas se fechando, de tantas pessoas sofrendo pela perda de entes queridos. E o que eu gostaria que você pensasse é que desde o princípio há um logos ordenante organizando todas as coisas. Independente do estado delas, há uma organização, e essa organização se chama logos. E a palavra de Deus nos diz que Jesus é o logos. Jesus é a palavra. Então vamos continuar aqui na nossa sequência de
de textos. E antes de nós irmos para o Dr. Lucas, lá em 24, 1 a 5, eu gostaria brevemente de refletir com você sobre o fato desse Logos Criador, Jesus, que foi o que criou todas as coisas, um dia ele ter vindo ao mundo através das vias mais normais e da via humana e possível, que é através da gestação de uma mulher e através do parto de uma mulher. Um escritor chamado Gene Edwards escreveu no seu livro The Birth: por fim, a porta se abriu e, como qualquer outra criança, ele é empurrado para fora. Agora, em meio à dor, ele sai de um invólucro protetor de água. Aquele que criou o mundo agora entra nesse mesmo mundo. Chocante a gente pensar nisso, né? O Criador de todas as coisas, Criador do mundo, ele volta a este mundo, agora se despojando de todo o seu poder pelas vias mais normais, mais simples. Porque Jesus é assim, ele é muito simples. Nós é que complicamos a beça às vezes, né? Então, vamos lá para o Dr. Lucas. Lucas 24, queria ler com você de 1 a 5. Vamos para uma outra circunstância, como eu falei com você, um retalho, uma outra circunstância completamente diferente. O que há em comum nessas duas leituras? A presença da pessoa de Jesus. Bora lá. Lucas 24, 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Aqui nós estamos falando de mulheres que foram, após o sepultamento de Jesus, no primeiro dia da semana, elas foram até lá porque elas queriam colocar especiarias, perfumes. Elas queriam cuidar do mestre, que já estava sepultado. E como os sepulcros da época, em todos eles era colocada uma pedra na entrada do sepulcro. Só que quando elas chegaram lá, olha só o que aconteceu. Elas encontraram removida a pedra do sepulcro. E quando entraram, não encontraram mais o corpo de Jesus. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Mas, de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ele estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, o que nós temos aqui é, mais uma vez, a pessoa de Jesus numa situação de confinamento, né? Como anteriormente ele estava confinado no ventre da sua mãe, e ele sai daquele lugar sem que as pessoas vejam como, né? Não há testemunhas do momento da saída dele, mas aquela pedra pesada não poderia ser removida por ele. Naquela época, as pessoas eram enroladas como que num casulo quando colocadas no seu sepulcro. Então, além de tudo, Jesus estava
todo cercado por esse casulo, essas ataduras, das quais ele não teria como se libertar vivo, menos ainda morto. Então, esse homem vem dizer que Jesus não está mais lá. Não tem porquê elas procurarem Jesus naquele lugar, porque ele está vivo. E muitas vezes, gente, a gente vai procurar Jesus em lugares em que o máximo que a gente vai encontrar é um Jesus sepultado, um Jesus morto, um Jesus que não faz diferença na vida de ninguém. E a verdade é que Jesus está vivo. Essa é a diferença entre Jesus e outros líderes espirituais. Ele está vivo hoje. Ele está vivo ao seu lado, mãe, irmã, filha que pode ter perdido um ente querido e sofrendo tanto. Jesus está com você. Fale com ele, derrame o seu coração, chore no colo dele, porque ele está vivo. E ele tem toda a condição, através do seu espírito, de consolar o seu coração agora. Você que está sozinho, você que foi quarentenado porque apareceu com alguns sintomas da Covid-19, você não está só. Fale com Jesus. Ele está vivo e ele quer falar com você. E na sequência aqui, nós vamos para uma terceira leitura. Agora nós vamos para uma das cartas de Paulo, porque Paulo ele foi aprisionado diversas vezes. E na prisão, enquanto estava também confinado, enclausurado, Paulo não perdeu tempo, porque Paulo era um comunicador nato. Então, ele comunicou o evangelho aos gentios e ele aproveitou esse tempo de confinamento para produzir cartas. Cartas que ele produziu para igrejas, como a igreja de Corinto, como a igreja de Colossos, aos Colossenses, e ele escreveu cartas também para seus amigos. Aqui, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo. Na verdade, é a segunda carta a Timóteo, se você tem uma Bíblia por perto. No capítulo 2, no verso 9. Desculpe, no verso 8. Então, 2 Timóteo 2, verso 8. E nós lemos assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo faz aqui nesse texto é lembrar, mais uma vez, da pessoa de Jesus. Então, a gente está vendo aí que o fio condutor das nossas leituras é a pessoa de Jesus. Descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Paulo volta e meia era preso, Paulo volta e meia passava por situações nada agradáveis, difíceis, de luta, e ele perseverava na pregação da palavra que para ele era a palavra de cura, de libertação, de possibilidade de uma nova vida, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, ele prossegue aqui, contando: eu estou preso como criminoso. Imagina, como uma baita censura, né? O que a gente vê aqui. Na verdade, Paulo estava compartilhando daquilo que para ele era a melhor mensagem que ele poderia compartilhar, a mensagem das boas novas do evangelho. E por isso ele é cerceado a ponto de ser preso. E ele diz, preso como um criminoso, mas aí ele faz assim uma ressalva importantíssima. E eu te digo que eu já li esse texto um bocado de vezes, eu nunca tinha reparado nisso. Veja só.
Ele diz: contudo, a palavra de Deus não está presa. Então, ok, Paulo, o emissor, o mensageiro, ele está preso, ele está confinado, mas a palavra de Deus não está presa. Gente, isso é muito legal. Pense só no que nós fomos lendo desde o início. Várias circunstâncias em que Jesus estava, de alguma maneira, confinado. Nós vimos que Jesus é Logos, o Logos vivo, a palavra. E ele não se deixou confinar. Ou seja, a mensagem que eu quero trazer para você, querido e querida, que você pode, às vezes, sair na rua, olhar para alguns momentos em que a rua parece assim, aquelas cenas de Velho Oeste, né? Tudo parado, principalmente no início era assim. Isso traz um peso tão grande. Muitas vezes nem na rua você pode sair, você se sente preso, confinado. Mas há um Deus vivo hoje, porque ele ressuscitou, e nada, nem ninguém, nem circunstância alguma pode confiná-lo, pode isolá-lo. E essa mensagem de consolo eu quero trazer para você. Deus não está em isolamento. Jesus não está em isolamento. Jesus está se movendo no meio dessa pandemia, que já foi chamada, né, de pandemônio mais de uma vez. E ele está se movendo na direção da sua vida. Ele está se movendo na direção da vida daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão vivendo momentos de abandono, de fome, de perplexidade, de desemprego. E olha, Jesus, ele é capaz de transformar as coisas de uma maneira completamente inesperada e surpreendente. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em uma festa de casamento, nas bodas de Caná. E ele transformou água em vinho. Você pode estar vivendo um momento quase sem água, mas se você se aproximar desse Jesus que está vivo, ele pode transformar essa circunstância que você está vivendo hoje da água para o vinho. Nós temos essa expressão, não é verdade? As coisas mudaram da água para o vinho, e você vai poder dizer: as coisas na minha vida mudaram da água para o vinho. Eu fiquei um bocado confinada, viu? No início eu fiquei um mês assim, tipo neurose de pandemia. Eu não saía nem quase na varanda de casa. E foi uma oportunidade de eu me aproximar ainda mais de Jesus e ver ele transformar essa pandemia. Eu estou falando de uma experiência pessoal, eu sei que na vida de cada um a história foi diferente, mas em momentos assim de muito aconchego, de muito prazer perto do meu Jesus, que está vivo e que vive para sempre. E eu sei que todos vocês podem ter, e muitos de vocês da igreja, a qual eu estou com muita saudade das pessoas, podem viver também ou viveram ao longo desses dias. Então, sabe, Paulo, 67 anos depois de Cristo, estava preso em Roma, mas a palavra não estava presa. E além disso, sabe, Paulo escreveu cartas. E essas cartas, como eu já mencionei, foram distribuídas. E essas cartas permanecem até hoje. E essas cartas, numa época de tanta falta de conteúdo, né? A gente passeia pela internet,
A gente vê umas coisas assim, eu penso, não acredito. Tem uma pessoa postando, é até legal você ver, né? Uma pessoa cozinhando, fazendo faxina na casa, é bem exótico, mas assim, os conteúdos são os mais absurdos e muitas vezes os mais vazios possíveis. E você ter esse conjunto literário, digamos assim, das cartas de Paulo, que tem tanto para nos falar, é de uma riqueza tremenda. Então, quem sabe você tá com a tua Bíblia aí num cantinho meio empoeirada, né? Ou aberta no Salmo 91, dá uma olhadinha nas cartas de Paulo nesse tempo e veja o quanto ele tem para falar com você. E quanto ele tem para falar de transformador. E eu quero finalizar deixando com você uma pergunta. Paulo transformou vidas e transforma com a sua palavra. Nas cartas de Timóteo tem um trecho que para mim é muito, muito querido, quando ele fala com Timóteo mesmo, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Eu sempre fui mais nova, uma pessoa mega tímida. Eu fui uma professora que no seu treinamento, né, prática de ensino, que se chamava na época, eu queria me esconder debaixo da mesa para os alunos não me verem. E o que acontece? Ao ler essa palavra gerou um impacto tal na minha vida que eu comecei a me soltar e ter a condição de falar, como estou falando com você agora, com alguma facilidade. E em vários momentos a Bíblia pode gerar esse tipo de transformação na sua vida. Ou seja, as cartas de Paulo foram e são utilíssimas e com um potencial de transformação tremendo. E é a partir de uma outra carta de Paulo que eu quero deixar essa pergunta com você, que está lá em 2 Coríntios, ok? 2 Coríntios, capítulo 3, e diz assim: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Em suma, nesse trecho, Paulo diz que você é uma carta viva. Paulo escreveu cartas no seu tempo de confinamento. E eu queria deixar para você essa pergunta: que carta você está escrevendo nesse seu tempo de confinamento, ou mesmo que você já não esteja totalmente confinado, que a gente está vivendo uma semi-abertura que pode virar fechamento de novo, quer dizer, ninguém sabe, né? Mas Deus sabe, que bom, a gente fica feliz com isso. Que carta você está escrevendo para as pessoas? Que impacto você está gerando na vida das pessoas enquanto você está confinado? Nós da Igreja Batista de Itaipava, a gente tem escrito algumas boas cartas. A gente tem enviado para hospitais em São Paulo, enviamos kits de higiene e junto com esses kits de higiene, máscaras. Também há pouco nós enviamos para uma bebezinha que nasceu de surpresa. Ela não era esperada, então a mãezinha não fez o pré-natal e não tinha nada para a bebezinha. O nome dela é Elisa,
da bebezinha, é o nome da minha filha mais nova. E nós, da Igreja Batista de Itaipava, escrevemos uma carta para Elisa e mandamos para ela algumas roupinhas, uma banheira, tudo cor-de-rosa, né? Porque menina. E foi muito legal, é muito legal. Então, sabe, você nesse tempo, você pode escrever cartas, mensagens, você pode gerar impacto positivo na vida das pessoas, você pode ser amoroso, você pode ser acolhedor, você pode ser consolador, você pode ser amor. Porque o Deus sobre o qual a gente falou hoje, ele é um Deus de amor. Então, a minha oração para você nessa pandemia é que você escreva belas cartas, que você faça diferença na vida das pessoas e que você perceba a diferença dessa palavra que está viva na sua vida. A palavra não está presa. A palavra é viva. Jesus é vivo. Ele não se deixa aprisionar, nem por igrejas, nem por denominações, nem por instituições, nem por pessoas, nem por ideologias. Ele é vivo e ele morreu por você. E ele te ama e quer cuidar de você. Nesses tempos de tantas dúvidas, ele quer ser a verdade na sua vida. Deus te abençoe. Tchau, tchau.